Está no ar o Águila On Air, o podcast da Águila Hub, uma consultoria estratégica de tecnologia e de negócios de próxima geração, onde tecnologia e estratégia se encontram para gerar valor tangível e sustentável. Aqui você vai ouvir conversas que conectam inovação, negócios e resultados com quem vivencia essa transformação todos os dias. Eu sou Pedro Paulo Cunha, cofundador da Águila Hub, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o processo orçamentário de tecnologia. Aperta o play e vem com a gente. Hoje a gente conta com a participação do Antônio Vinhas e do Marcelo Irata, cofundadores e diretores da Águila Hub. Bem-vindos. Obrigado, Paulo. Queria começar a conversa com uma pergunta simples, né? Como é que vocês veem essa questão de orçamento? TI é custo ou é geração de valor para a empresa? Ela pode ser os dois, pode ser custo, quando ela fica realmente como um modelo reativo, né? O que é o modelo reativo? Ela simplesmente está lá para manter a luz acesa. Exato. Né? Então aí o reativo realmente é custo. Agora, se ela faz parte da estratégia da empresa, aí já começa a ser um modelo mais proativo e aí começa a ter um outro valor, né? Até como orçamento dentro da empresa. Como catalisador, né? TI é um catalisador. Sim. Né? Então, até usa um pouco da nossa área de TI para capitalizar um pouco de orçamento. Né? Não sei no mercado de seguros, mas... O que a gente percebe muito é que TI, em alguns segmentos, ele é visto realmente como um investimento, algo que pode alavancar a estratégia organizacional, e aí a organização vê isso como um investimento muito bem feito, que deve ser executado. Porém, em outros segmentos de negócio, a TI ainda é vista como suporte, e aí entra como despesa, entra como custo. Né? Puxa, eu vou ter que pagar aqui licenças, eu vou ter que pagar aqui, eu só pago, e não tenho nenhum retorno. Então, acho que também depende muito da visão do CIO, como é que ele consegue transformar e comunicar o papel da TI dentro das organizações, né? E mostrar a relevância dela. Mas eu concordo com o Vinhas, ou seja, ela é os dois em determinados momentos da trajetória orçamentária. E esse processo de geração do orçamento, preparação, acompanhamento, ele é um desafio tanto para o gestor de TI, para o CIO, o CTO, quanto para os executivos que têm que provar que aquele orçamento é válido, que aquilo gera valor para a empresa. Uhum. Como é que vocês veem essa relação entre o que o executivo de TI fala e o que o executivo de negócios entende sobre o orçamento de TI? É uma boa pergunta. Realmente, porque o gestor de negócios, ele está olhando o ROI dele baseado no resultado de produtos que ele está imaginando, está mantendo, né? Olhando toda a questão econômica do país. Agora, nós, né, somos o quê? Se temos uma parceria e está tudo muito bem estruturado, a gente realmente tem um valor estratégico, né, onde você está propondo mudanças tanto para curto, médio e longo, aí a gente tem um pouquinho mais de exposição nesse sentido, até para ajudar, né? Porque de repente você precisa fazer um volume transacional maior, tá? E a TI não está preparada para isso, então vira investimento. E tem a questão que é de governança, né? Que a gente também tem que ajudar as áreas de suporte, porque elas regem, né, todo o modelo de mudança dentro de cada instituição. Então acaba tendo a área de finance olhando um orçamento, né, olhando o custo, né, porque isso vai custar, tem a área de compliance, e a gente tenta combinar tudo isso, né? Então entra um pouquinho naquele modelo que é o change the bank, o run the bank, né, que a gente está acostumado, e aí a gente faz o tal do OPEX e CAPEX, né? É mais ou menos isso, né? Exatamente. E aí eu acho que esse é o grande e eterno desafio do CIO, né? Ou seja, como é que ele realmente demonstra para a organização que o que ele pode prover, o que ele pode dar a esses usuários, vamos dizer assim, são ferramentas que vão ser desenvolvidas ou vão ser adquiridas através de investimento, de um orçamento de investimento. Por quê? Porque o gestor de negócios, o que ele está preocupado? Ele está preocupado em maximizar as entradas dele, normal, natural, e reduzir custo. E ele começa a fazer a caça aos custos, né? Começa a ver custo, aí cai na TI. O que eu posso cortar da TI?
E aí o CIO tem que ter lá a sensibilidade, a habilidade de falar, meu, cara, você não pode cortar aqui, porque se você cortar aqui, a gente não entrega as coisas, você vai ficar sem serviços, enfim e tal. Então o CIO tem que ter essa habilidade, né, tem que ter essa resiliência de saber negociar, né, de saber demonstrar que os custos dele, embora talvez sejam um pouco altos, mas são necessários para que as áreas de negócio possam obter os seus resultados. Um outro ponto também que a gente tem que enfrentar, principalmente em bancos internacionais, é a questão, né, do modelo matricial. Né? Então você tem esse modelo matricial que você tem que atender, né, o orçamento, que são o quê? Verticalizados. Então eu passei por alguns empregadores onde eu tinha 5 chefes lá fora, e cada um dentro de uma linha orçamentária. E aí você tem que falar com o head da área aqui do Brasil, né, da filial, como é que ele concilia tudo dentro do plano de negócio dele, que às vezes está entrando goela abaixo, né? É isso mesmo. O cara fala, pô, mas eu não preciso de... Precisa porque é uma imposição da matriz. Isso. Né? Você tem que se adaptar às aplicações globais. Isso custa. Né? Então a gente acaba pagando uma conta que às vezes que nem é nossa. A gente vira refém, né? E às vezes fica aquele dilema também, né? Que o cara do local fala assim, não, eu quero cortar, né? O cara da matriz fala, não, você tem que gastar, né? Exato. E o CIO fica nesse, né? Nesse meio termo ali. A gente acaba virando um delegado do regime corporativo. Né? Vocês tocaram num ponto interessante, né, que são todos esses equilíbrios que a gente, na posição de CIO, tem que fazer. Né? E é o equilíbrio entre o que o negócio quer, o que a área de compliance quer, o que a auditoria quer, o que o mercado está exigindo que você faça, o que suporte que você tem que dar para a inovação. Então, é um compromisso entre vários pratinhos que você está equilibrando, e que acho que dos grandes segredos é você decidir em conjunto com os executivos quais são os pratinhos que você vai deixar cair. Eu não sei como é que é a experiência que vocês tiveram, mas eu não conheço nenhum CIO que alguma vez na vida tenha tido orçamento para fazer tudo aquilo que ele gostaria, o que ele precisava de fazer. Só uma vez. O bug do milênio. O bug do milênio. Esse ajudou bastante. A questão orçamentária foi perfeita por um momento. Lembra disso? Eu troquei todas as plataformas de um certo banco que você conhece bem no orçamento do bug do milênio. Exatamente. Então, o céu era o limite ali, né? Exatamente. E esse troço me fez até lembrar uma história engraçada, né? Que entre esses vários equilíbrios que a gente tem que fazer, tem um que é quão complexo e sofisticado tem que ser o orçamento, e a partir de que ponto o trabalho que dá para você fazer o orçamento já começa a não valer a pena. Sim. Então, eu já passei por empresas, por exemplo, que o dono da empresa, e não era uma empresa pequena, ele olhava linha por linha de despesa. Ele pegava, por exemplo, lá, licenças do software tal. Eu quero saber quem são os usuários desse software, porque para mim tem gente demais. Não pode ter 600 pessoas, tem que ter 300. Traz a lista dos nomes. E você, como CIO, tem que estar preparado para responder isso. Sim. E já passei por maluquice, tipo um certo lugar que você conhece bem, que nós dois trabalhamos lá, que num determinado ano eu estava sendo auditado pelo orçamento do ano anterior, não tinha sido aprovado o orçamento do ano em que eu estava trabalhando, então não conseguia fazer os projetos, e já estavam começando a discutir o orçamento do ano seguinte. Então metade da minha equipe, ela não fazia tecnologia, ela fazia orçamento. É isso. E você vê muito dessas maluquices. Na experiência de vocês, o que vocês veem desses equilíbrios? O que é um modelo ideal para uma empresa de médio porte para fazer o orçamento? O que vocês acham que um CIO tem que apresentar para ter um orçamento de qualidade para ser aprovado pelos executivos? Bom, primeira coisa é ter um bom relacionamento com a área de negócio. Começa por aí, né? E principalmente a área de negócios está indo bem também, porque senão só vem redução, né? Exato. Então, se ela está bem e a gente está alinhado, eu acho que isso ajuda bastante, até para você realmente entender quais são os produtos que eles estão buscando e qual é esse crescimento que eles também vão trazer para o banco, né? Porque isso alavanca o nosso orçamento, porque para nós é uma situação que a gente acaba ficando refém, né? Do quê? De tudo. Sim. Né? Porque você citou há pouco uma questão. Eu também passei por um banco que todo mundo falava assim, mas market data? Todos os operadores têm market data? Mas foi você que falou para habilitar.
Não, mas está muito caro. Não, então pera um pouquinho. Então você me fala quem ter. Não, pode cortar. E aí foi uma redução de custo fantástica. Mas isso é o quê? É um relacionamento onde você realmente fala com o teu cliente, constrói, porque ele pede tudo. Para ele vale tudo. A hora que você apresenta a conta, e aí o CFO é muito importante nessa história, porque o CFO está te vendo lá, né? Cara, quero reduzir, me ajuda a reduzir, mas tem coisas que você vai paralisar o negócio. Então, também tem que ter cuidado. A visão do CFO é muito clara, né? Vamos reduzir custos. Vamos reduzir custos. E aí tem que trazer o CFO para dentro também, ensinar um pouquinho para ele de como é que é a linguagem, né, do TI com todas as outras áreas, para ele ver que aquilo realmente procede, né? E uma coisa interessante nisso que você falou, Vinhas, é importante, né? Talvez eu tive uma experiência muito interessante de compartilhar o orçamento de TI com as áreas de negócio. Eu quero dizer o seguinte, no momento que você repassa custo para a área de negócio, o cara cresce o olho mesmo e fica mais próximo de você. Sabe? Ele não começa... Porque se é um orçamento de TI, ele pede, não quer nem saber, ele não vai pagar, né? Mas no momento que ele tem responsabilidade sobre esse orçamento também, e eu já tive essa experiência, o critério dele passa a ser bem diferente mesmo. Ele passa a ser muito mais criterioso, ele acompanha, ele quer saber o porquê. Bem como você falou, o dono quer saber o nome de quem está usando cada licença de software. Então, essa também é uma coisa que o CIO ele possa ver com bons olhos. Às vezes, compartilhar o orçamento de TI não é uma má ideia, não. Pode ser uma coisa positiva para a tecnologia também. Porque aí está comprometido com todo mundo ali. Todo mundo está comprometido com ele. E quando aumenta o orçamento, ele não leva a culpa sozinho, né? Todo mundo que pede alguma coisa a mais vai ter que responder para o CFO também. Exatamente. Essa acho que talvez seja, de todas as ferramentas que eu já tive para a elaboração de orçamento de TI, essa talvez seja a mais eficiente. É você ter um bom processo de alocação de custo, você conseguir identificar, por exemplo, o teu custo por transação de cada determinada área e fazer a defesa do orçamento, o CIO junto com o responsável pela área. Porque Perfeito. é um problema da área de negócios e não da TI. Isso. Manter o business funcionando no custo mais eficiente é um problema que é compartilhado pela TI e pelos negócios. É verdade. E uma ferramenta também que ajuda muito a construir esse tipo de coisa, e queria ver a opinião de vocês, é o orçamento base zero. Porque muita empresa faz assim, ano passado eu gastei 100 milhões, esse ano eu quero gastar 90. Né? Onde você vai cortar? Geralmente você olha, que nem o Vinhas tinha dito, né? Você olha o run the business, que é aquilo que você acha que é o mínimo necessário, e fala, eu vou cortar os investimentos aqui. E aí você não faz melhoria, não faz manutenção, não faz absolutamente nada, e acaba sucateando tua TI, aí começa um ciclo sem fim. E quando você faz o orçamento base zero, principalmente se você fizer junto com o cara de negócios, você consegue construir esse conhecimento e entender realmente de onde vêm os custos, né? Vocês chegaram a ter experiências assim? Sim. Principalmente nas crises, né? Nas crises é que vem. Vamos fazer o base zero agora. Porque realmente você começa a identificar onde está o custo. Né? Isso. Porque quando, vamos falar assim, quando tá tudo bacana, todo mundo tá ganhando dinheiro, ninguém olha. Mas a hora que vem as crises, né, que você é cobrado, aí você senta, faz aquele trabalho, né, medonho de abrir linha a linha, software, hardware, né, até telecomunicação, aplicação, e aí a coisa fica o quê? Ela fica cifrada. Tua área consome tanto. O que realmente ela precisa para manter o teu negócio? E aí o orçamento base zero ajuda muito. Eu tive experiências e a gente saiu com um resultado muito positivo. Até porque é isso que a gente precisa para manter o banco. Exato. Agora, se você quer inovar, aí a gente precisa de investimento. Exato. Na última empresa que eu passei, nós implementamos um orçamento base zero. Nós tínhamos um orçamento muito assim, tudo era da TI, então acontecia esse caso que eu falava, assim, os caras pediam as coisas e eu que tinha que pagar as contas, né? E eu que tinha que ajoelhar no milho para o CFO. E aí nós acabamos remodelando toda a base orçamentária e colocamos lá o base zero. E conseguimos identificar custo a custo, área a área, e quanto é que custava o processamento, a operação da companhia em TI. E aí, os investimentos novos solicitados eram todos feitos em conjunto, né? O CIO, no caso eu, mais o solicitante. E eu entrava com o custo, né? Isso que ele está pedindo custa tanto, né? E aí o CFO, ele não olhava para mim, ele olhava para quem pediu. Mas por que você está pedindo isso?
A justificativa quem dava era o solicitante, né? Era mais a TI. Isso foi fantástico. O orçamento base zero tira a subjetividade. Tira. Acabou. Não tem, é isso. Acabou, tá aqui, Exatamente. Tá aqui o valor e quanto tua área consome. Exatamente. Não tem outra forma. Isso facilita muito a vida. Orçamento base zero com uma boa alocação Sim. e parceria com a área de negócios, acho que é a receita do sucesso. E você sabe que uma coisa que é legal, nós fizemos isso no banco que eu passei e foi muito divertido. Acabou ficando divertido. Por quê? Porque as áreas, assim, elas consomem a hora que você começa a fazer realmente custo, né? E repassa, faz o efeito cascata. Ah, não, mas eu faço isso por causa da área de negócios. Ah, eu faço isso por causa de tal. Isso. E aí fica uma coisa transparente. Aí fala, não, então eu não quero. Isso. E aí começa, né? Cada um olhar para dentro da sua área com o valor que realmente custa. Então é muito legal, porque foi um tal de... Não, eu faço isso só porque você pediu, só porque você tem essa demanda. Então fica muito fácil, né? Ah, eu não lanço o produto porque eu não tenho isso. Não, como não tem? Tá pronto. Ah, mas isso aqui vai custar mais. Não, não vai. Então cria uma conversa muito mais objetiva, que é bom. É verdade. E para isso você precisa ter um processo orçamentário relativamente sofisticado e bem estruturado para você conseguir manter essas conversas. É verdade. Uma experiência que eu tive já, às vezes, que foi boa, foi você ter um cara de fora interessado em fazer um bom trabalho orçamentário, não aquele cara de consultoria que quer ir lá cortar custo, né, mas que tem uma visão isenta para poder ajudar o CIO e as áreas de negócios a construírem um bom orçamento. Vocês chegaram a ter alguma experiência desse tipo? De ter uma consultoria de fora, um especialista de fora ajudando a construir o orçamento? Não, eu, pelo menos pelas casas que eu passei, não. Até tinham áreas internas que representavam esse papel que você está falando, mas empresas grandes, né? Empresas grandes. Né? Eu passei por algumas multinacionais, então já tinha uma alocação até de TI. Né? Eu acho que uma casa que nós passamos já tinha até lá fora. Então era só o cara que realmente trabalhava orçamento. Né? E aí você tinha que seguir os modelos, inclusive, que ele passava para a gente. Né? Quando você começa a ter uma equipe um pouco maior, eu, por exemplo, a primeira coisa não técnica que eu gosto de colocar numa equipe de TI quando eu assumo uma área é um especialista financeiro para me ajudar a fazer o acompanhamento do orçamento e todas essas alocações, tudo isso daí. Isso ajuda assustadoramente, mas se você não tem isso dentro de casa, você pode pegar alguém de fora para te ajudar a fazer. Certamente, isso ajuda, facilita muito a vida do CIO, porque, novamente, o CIO é cobrado de várias coisas. E financeiramente falando, eu acho que talvez seja o ponto mais alto que ele é cobrado, né? Sem dúvida. E você tem uma pessoa que te ajuda, e o CIO está bem posicionado em relação às finanças da área, isso daí realmente é uma vantagem muito importante para a organização. Até porque, pelo menos as casas que eu passei, o gerenciamento do projeto acaba sendo um gerenciamento de tudo. Sim. Você acaba gerenciando as outras áreas também. Sim, você acaba. O PMO fica com a gente. Fica. Essa é a verdade. Muito pouca empresa tem um PMO corporativo que funcione, né? O PMO acaba sendo o gerente do projeto de TI. E nesses processos orçamentários, vocês já viram, quando você entra numa casa ou quando você faz um base zero, vocês já viram muito caso de desperdício que passava por baixo? Sim. Exemplos? Esse do Market Data é né? Porque vamos falar Bloomberg, é caríssimo, $1. Então, a hora que você traz para o cara a conta da Bloomberg, ele fala, nossa, mas tudo isso... cara, mas você está com 60 licenças de Bloomberg. Não, mas eu só preciso de 30. Pronto, já tem uma economia real. Eu vejo muito bem eu vi muito bem essa experiência quando a gente implementou o base zero, custo de licenciamento. Às vezes você descontinua um software, mas você esquece de comunicar que você, não quero mais essas licenças, e elas ficam lá te consumindo, né? O fabricante não esquece de te cobrar, mas você esquece de cancelar. Ela está lá no teu run the bank, se você não faz o base zero, ela fica lá para sempre. Então você tem que estar atento com isso, isso é um ponto importante, ajuda pra caramba. Eu tenho uma brincadeira aí que eu falo que projeto de TI só acaba quando você terminou de desligar e cancelou o contrato do software anterior que você usava. Senão fica aquela história, mas ainda tem uma base ali, um negócio que a gente não transferiu e aquilo fica anos e anos rodando. Tem casos engraçados aí que a gente já pegou e que
são muito da capacidade do CIO de desafiar o senso comum para reduzir custo. Por exemplo, qualquer empresa tem Microsoft, acaba tendo o Office ou Google Workspace. Eu já peguei caso de ajudar a empresa a fazer orçamento em que eu entrei 100% dos funcionários da empresa, do presidente à mocinha do café, tinham licença por conta do e-mail, tinha licença do Google Workspace inteiro, porque eles usavam o Gmail e aí tinham convertido para o Google Workspace, ao mesmo tempo em que eles pagavam licença do Office 365 para a Microsoft, para 100% dos funcionários. Aí você chega e fala assim, mas você quer cortar 50% do teu custo de licenciamento? Eu vou te dizer que não é nada difícil. Migra o seu e-mail para o Office 365 ou migra os teus clientes para o Google Workspace, você cortou um dos dois. É isso. O que não faz sentido nenhum é você ter os dois. E às vezes as pessoas não percebem esse tipo de coisa. Sim. Isso é uma das coisas que me assustam, né? E quando você tem um rebate de aplicação global? Você passou por isso, né? Aí é que é dureza, cara. Porque o cara tá em dólar te repassando uma fração que você, né, vai ter que discutir muito isso. Não, em multinacional é típico você chegar e você ver transferência de custo global, você vê licenças globais que são feitas em acordos que você olha, você bate numa empresa da fornecedora aqui no Brasil, o cara te dá uma condição infinitas vezes melhor do que o cara tinha lá fora, você não tem que fazer remessa internacional. Então, em todo tipo de empresa tem muito desperdício e que precisa vir gente com cabeça nova para ver esse tipo de coisa. Sem dúvida. Né? E se vocês tivessem que dar 2 dicas para empresas, como que elas podem fazer para melhorar o processo orçamentário dela e ser mais eficiente do ponto de vista de custo de TI? O que vocês A primeira coisa é contratar a Águila, né? Eu acho que é fundamental a gente vender nosso peixe aqui. Sabemos fazer experiências complementares, vivemos na pele, né, toda essa questão de custo, mas vou deixar você complementar agora, vai. Não, é importante ter realmente uma visão clara, né, dos seus custos, né, e isso que o Vinhas falou e o Pedro também comentou aqui, ter uma pessoa externa vendo, às vezes ela vai te apontar situações que você não estava vendo, porque às vezes nós ficamos com uma visão viciada, né? Então quando vem alguém de fora e vê e começa a apontar algumas coisas, auxilia muito, né? E aí entra também a nossa propaganda da Águila. A Águila pode te ajudar muito nessa questão, né? E ter realmente um embasamento muito claro, né, de linha a linha daquilo que você está colocando e orçando, né? Para que você tenha uma percepção clara de autodefesa daquilo lá, que você sustente isso. Tenha firmeza nessa sustentação. Isso dá credibilidade, né, no momento de defesa. Bom, eu não estava brincando da Águila, mas agora eu vou... Não, mas eu também não. Tá bom. Não, tá bom, não quer falar da Águila, mas você tem alguém com conhecimento e a experiência para te ajudar a montar um bom orçamento, principalmente se você não está numa empresa gigantesca que tem áreas inteiras dedicadas para isso, eu acho que você pode facilitar muito essa conversa entre TI e os executivos para ter um bom orçamento e mais eficiência em TI. E os olhos externos podem te ajudar com isso. Né? Certamente. Eu acho que também é uma coisa que nós nos aproximamos muito do CFO também, né? Então hoje a gente tem uma linguagem comum. Isso ajuda bastante também na hora do orçamento. Com certeza. Muito bom. Vinhas, Hirata, obrigado pela presença aqui hoje. E aqui a gente está encerrando o podcast. A gente está à disposição nas mídias sociais para responder qualquer pergunta, qualquer questão que a gente possa ajudar as empresas com relação ao orçamento. E esse daqui foi mais um episódio do Águila On Air, seu ponto de conexão entre a tecnologia e estratégia para o seu negócio. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe e acompanhe a Águila Hub nas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!